vamos ao cinema, compramos nossa pipoca e aproveitamos 2 horas de uma história. Um bom filme é aquele que tem uma boa história, certo? Mas ela não deve só ser boa, ela precisa ser bem contada, isso é, usar os recursos disponíveis da melhor forma possível para contar a história. O cinema é uma arte que surgiu como uma tecnologia, a captação de imagens em movimento, com a invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière em 1895. Ele foi apresentado pelos irmãos em um café em Paris. A máquina, para eles, não tinha o menor futuro como espetáculo e serviria simplesmente para pesquisas, aponta Jean-Claude Bernardet. Naquela apresentação estava Georges Méliès, que provou ser falso o que acreditavam os irmãos, criando filmes precursores da sétima arte. Começam a surgir os primeiros filmes coloridos, pintados à mão. Em 1906, surge a Kinemacolor, que usava filtros vermelho e verde na hora de obter e projetar as imagens, permitindo com que cores fossem captadas no momento da filmagem. Em 1932, a Technicolor lança uma tecnologia semelhante de captação de imagem, mas em 3 cores, usando 3 rolos de película. Cada rolo captava parte da luz fragmentada por um prisma. As películas eram então convertidas em uma película única. O uso de cores deslanchou por causa dessa criação, trazendo para os cineastas mais uma ferramenta para contarem suas histórias. A cor é e sempre foi uma poderosíssima ferramenta de comunicação. It's just pervasive all throughout our lifestyles, our culture, whether or not you're verbalizing it, you're actually saying something to the world. This is me because I'm wearing this color. A cor ultrapassa o nosso dia a dia, sendo muito utilizada pelas artes. No cinema, ela deixou de ser uma ferramenta para retratar de forma mais fidedigna a visão humana e passou a extrapolá-la. Alguns exemplos disso são o fabuloso Destino de Amélie Poulain e o Mágico de Oz. Mas como as cores ajudam a contar a história? Para responder essa pergunta, precisamos primeiro entender o que são as cores e como o nosso cérebro as entende. Existem 2 sistemas de cor, o aditivo e o subtrativo. No padrão aditivo, começamos com as cores primárias, vermelho, verde e azul, consideradas primárias porque é impossível misturar outras luzes e alcançar essas 3 cores. Podemos, por outro lado, sobrepor essas cores para criarmos todas as outras. Por isso o nome sistema aditivo. Nele, misturamos cores para chegarmos em tons mais claros. Há também o padrão subtrativo, das tinturas, em que vemos somente a cor que não é absorvida pelo objeto. A cor dos objetos é dada pela luz que eles refletem. Se jogarmos uma luz branca, que, como já vimos, é uma mistura das 3 cores primárias, em um objeto amarelo, esse objeto está na verdade absorvendo o azul e refletindo o vermelho e o verde. Então, no círculo cromático, amarelo e azul são opostos, já que um contém tudo que o outro não contém. Quando uma luz branca atinge um objeto magenta, ele reflete o azul e o vermelho, e absorve o verde. Se tal luz atinge um objeto ciano, ele reflete as luzes azul e verde e absorve o vermelho. Por isso, no círculo cromático, encontramos oposto ao vermelho o ciano e oposto ao verde o magenta. Chamamos essa variação de cor de matiz. As cores também podem variar em brilho e saturação. Brilho é a variação do mais claro para o mais escuro. Já a saturação se refere à intensidade da cor, que vai desde o branco aos tons pastéis até os tons mais fortes. Mas as cores não aparecem sozinhas, elas costumam aparecer em conjunto. Existe, muitas vezes, por trás de uma obra, a criação de uma paleta de cores, isto é, de uma lista das cores que serão utilizadas juntas durante a obra. Entretanto, não é qualquer conjunto de cor que combina entre si. Cria-se a paleta de cores de forma a alcançar a harmonia. 2 cores em posições opostas no círculo cromático são chamadas de pares verdadeiros de cor. São eles o verde e o magenta, o azul e o amarelo, e o ciano e o vermelho. Esses pares são muito importantes no estudo das cores, porque o cérebro, quando enxerga cores, espera pelo equilíbrio, pela neutralidade. Isso é alcançado quando a mistura de todas as cores que se vê é igual ao cinza médio ou cinza neutro.
Essa é a principal característica dos verdadeiros pares de cor. Sua mistura resulta no cinza médio. Porém, não precisamos ter verdadeiros pares de cor para que a mistura resultante seja o cinza médio. Pode ocorrer uma tríade de cores ou uma relação complementar dupla. Além disso, leva-se em conta o brilho e a saturação, além da extensão do plano. As cores têm forças visuais diferentes, por isso é interessante que elas ocupem porções diferentes do plano. Por exemplo, para uma força visual equivalente, deve-se usar uma parte de amarelo para cada 3 partes de violeta. É o que afirma Goethe em seu livro Doutrina das Cores, em que faz uma análise teórica sobre a relação da cor com o homem. Esse estudo foi uma importante base teórica para os membros da Bauhaus, uma escola de arte alemã que funcionou de 1919 a 1933, quando foi fechada por pressão do regime nazista. A escola tinha como objetivo unir a arte e a produção industrial, de modo a democratizar a produção artística. Seus professores desenvolveram uma série de teorias sobre o uso da cor. Um deles, Johann Zitten, defendia que o artista devia conhecer o uso da cor de forma objetiva quando se faz necessária a transmissão de uma mensagem comum a todos os homens. Para isso, criou exercícios como o de escolher cores que representem as combinações cromáticas das 4 estações do ano. Ele observou existir em seus alunos um conhecimento comum, universal, das cores das 4 estações. Item afirmava que cada artista tem harmonias preferidas, que refletem as suas personalidades. Podemos aplicar essa teoria de forma análoga à equipe que define as cores que nos serão mostradas em um filme. No cinema, a cor é manipulada por algumas áreas. Ao definir os figurinos, os objetos, a maquiagem e os cenários que aparecerão na filmagem, a direção de arte influencia nas cores. A fotografia se torna responsável pela captura controlada e consciente da luz, seja ela feita de forma a se assemelhar ao que o olho humano vê ou a estilizá-la. Ao iluminarmos objetos, podemos alterar a percepção de cores que temos deles. Por isso, a iluminação se torna corresponsável pela cor. Há também uma área menos reconhecida, mas muito importante na forma como as cores aparecem para quem assiste o filme. É a área da correção de cor, que manipula as cores captadas para alcançar o efeito desejado. Além dos profissionais dessas áreas, o diretor, o produtor e o roteirista podem ter uma visão sobre as cores do filme que estão criando. Cada um tem seu gosto, por isso é difícil definir se o uso das cores é feito de forma mais pessoal, individualizada, ou se é de forma mais universal, como o item defende que deve ser. Alguns cineastas seguem um padrão no uso das cores, como Pedro Almodóvar, com o uso constante de cores quentes, Wes Anderson, com o uso de cores pastéis, e Tim Burton, com suas cores mais sombrias. Porém, é preciso considerar que esses cineastas apresentam um padrão também em suas temáticas. Almodóvar trata frequentemente do tema do amor e da sedução. Wes Anderson usa suas cores para criar um universo caricaturado que combina com seus personagens. Já Tim Burton tem uma temática mais obscura, tratando frequentemente do tema da morte. Poderíamos afirmar que a relação entre temática e cores é subjetiva, isto é, que, dependendo do caso, as cores assumem um caráter diferente. Dessa forma, a escolha de cores seria completamente pessoal, mas não é esse o caso, já que é observável que existem cores que seguem temas. Como exemplos, temos a grande presença de rosa e vermelho, quando o tema é amor e sedução, e de roxo, quando os temas são mistério ou morte. Agora que já entendemos a forma pela qual as cores dialogam entre si, está na hora de pensarmos como elas se comunicam conosco. Quando uma cor é escolhida em um filme, isso não é feito somente para deixá-lo mais bonito, compor a harmonia. Há uma mensagem por trás das cores. As utilizamos em nosso dia a dia, como representações de objetos, ações ou ideias. Sabemos o significado de um farol vermelho, ou de uma pessoa vestida inteira de preto. Se alguém fala de verde e amarelo, logo lembramos do Brasil. Como se pode observar, as cores têm uma interpretação que ultrapassa elas mesmas. Isto é, as cores têm uma significação determinada pela cultura. É aquele vermelho representando o calor e o azul, o frio. Pensemos na palavra casa. Ao lê-la ou ouvi-la, qualquer um se recorda de uma casa, ou nesse som, que nos faz pensar em um carro. Temos um som ou um termo, que chamaremos de significantes, e o carro ou a casa, que são os significados. As cores são um significante e apresentam um significado.
Dessa forma, podem ser chamadas de signos. Para traduzir o que elas designam, temos que usar a ciência que estuda os signos, isto é, a semiótica. Ao entendermos o papel da cor do ponto de vista da nossa cultura, poderemos interpretá-la e entender objetivamente a mensagem subjetiva trazida pela cor num filme. A semiótica é dividida em 3 áreas: sintaxe, semântica e pragmática. A sintaxe investiga a relação entre os signos. Se a cor é um signo, a sintaxe é a harmonia das cores da qual já falamos. A semântica trata das relações entre signos e seus significados. A pragmática, por sua vez, explora a relação entre os signos e quem os interpreta. Precisamos estudar a pragmática e aplicá-la nas cores. Antes, veremos o que são signos e qual é a relação deles com seus significados. Isto é, estudaremos um pouco da semântica. Existem 3 tipos de signos. O ícone é um signo que se refere ao significado devido a alguma similaridade com ele. Um desenho de uma casa seria um ícone da coisa casa. Também são ícones as fotos, gestos imitando algo, efeitos sonoros. Outro signo é o índice, caracterizado por representar seu referente por meio de uma ligação física entre eles ou por uma ideia de continuidade. Uma biruta que nos permite saber a direção do vento é um índice, já que tem uma conexão física com o que representa, isto é, a direção do vento. O terceiro tipo é o signo. Ele é o signo mais complexo, por referir-se ao objeto por meio de alguma convenção. Ele não lembra de nenhuma forma o significante ao qual se refere. A linguagem é um símbolo. A palavra casa, da qual falamos anteriormente, não lembra uma casa. O símbolo house, em inglês, e o símbolo casa, em português, referem-se ao mesmo significado, embora sejam diferentes. Conclui-se que as cores também são símbolos. O vermelho e o laranja não se parecem com o calor. O calor é uma sensação, não se parece com nada. A pergunta que deve ser feita é: de que forma as cores simbolizam o que simbolizam? Deveremos recorrer à terceira área de estudo da semiótica, a pragmática. A pragmática estuda a relação entre signos e quem os interpreta ou usa. Ela é uma interessante ferramenta para analisar de onde vieram os significados por trás das cores. Professor e presidente da International Association of Visual Semiotics, José Luiz Caivano, afirma que os objetos e as cores eram uma coisa só do ponto de vista cognitivo. Foi o homem que, junto com a descoberta da linguagem, descobriu a cor, separando-a do objeto que dialogava com ela. Isto é, a cor significante era diretamente ligada ao seu significado. Como um índice, algo amarelo nos remete à luz do sol porque essa luz tem tal coloração. O amarelo não precisa aparecer junto ao sol para que essa cor nos lembre dele. Isto é uma convenção, nós definimos assim. Não precisamos buscar a origem de todos os significados das cores, até porque, por vezes, ela não está tão explícita. Bons exemplos são a relação entre verde, inveja, azul e melancolia. Ao invés disso, podemos tentar delinear possíveis significados a partir da observação. Sendo assim, os cineastas ganham mais uma ferramenta para contarem suas histórias. A cor como símbolo é observada desde os filmes mais antigos. Um ótimo exemplo é O Mágico de Oz, de Victor Fleming, lançado em 1939. O filme começa em preto e branco, como o público da época estava acostumado, e depois se torna extremamente colorido com o uso do Technicolor. Vários elementos desse filme são emblemáticos quanto ao uso da cor. Os sapatinhos vermelhos, a estrada de tijolos amarelas, a bruxa verde. A cor dos sapatos indica o que Dorothy procura: poder. O poder de vencer os perigos daquele mundo e retornar para casa. O vermelho representa a coragem de Dorothy. O amarelo adquire 2 significados. O primeiro é de felicidade, o segundo é o de atenção. A estrada guia a menina para a felicidade e, ao mesmo tempo, a avisa dos perigos que ela pode encontrar pelo caminho. Miss Gulch já é assustadora no começo do filme, em preto e branco. No mundo de Oz, quando ela aparece como uma bruxa, agora verde, ela se torna muito pior. O verde, quando aparece na pele, está ligado ao venenoso, a doença. Parece, então, que conseguimos entender as cores nos 3 âmbitos da semiótica. Compreendemos sua sintaxe, a harmonia das cores, sua semântica, a relação que elas têm com seus significados, e a pragmática, a relação que nós temos com as mensagens que elas passam. Ao aplicarmos essa teoria no cinema, podemos entender por que um conjunto de cores foi selecionado e o que essas cores querem nos dizer.